Boa noite, irmãos. Alegria estar aqui. Me sinto muito honrado e com medo, que a gente não sabe quando que a gente fica mais nervoso, quando o pastor da igreja está presente ou quando ele não está presente, né? Mas eu fico muito honrado pela confiança. Esse é um púlpito muito bem frequentado por pessoas que eu tenho que honrar, porque muito me ajudam, tanto o pastor Assis, quanto agora nosso pastor auxiliar, né, que já era quase, né? Agora oficial, né, o Jonatas, inclusive meu discipulador. Louvo a Deus pela vida deles e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Eu não sei aos irmãos, mas essas canções todas que foram aqui cantadas, elas falam muito do profundo do nosso coração. E eu quero caminhar nesse sentido também com os irmãos nessa noite. Eu tenho que ligar aqui minha caneta. Eu acho que não vai funcionar, não. Funcionou ou não? Agora não funcionou mais. Ok. A gente vai tentando, tá, irmãos? Introdução assim ao nosso tema. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre a sede por Deus. Normalmente eu prego aqui com os irmãos, vocês devem estar acostumados, eu costumo trazer um texto e trabalhar aquele texto com vocês. Eu vou, explico e aplico aquilo que a gente chama de pregação expositiva. Hoje eu queria fazer um pouco diferente, trazer um tema da Bíblia e a gente passear ao longo da Bíblia focados nesse tema, a sede por Deus. E eu queria refletir sobre o papel dos nossos afetos e dos nossos sentimentos no nosso relacionamento com Deus. E esse é um tema que é muitas vezes deixado de lado, não é muitas vezes tratado por nós. A gente trata aqui, às vezes, muito de temas como a moral cristã, regras a serem seguidas, mas os nossos sentimentos não são tratados, né? Como se a Bíblia não falasse muito a respeito disso. Mas a gente vai ver que é bem diferente. E tem algumas razões, né, de por que esse tema não é muito tratado. E a primeira dessas razões, os irmãos conseguem ver comigo, e eu acho que eu fiz uma letra muito pequena, mas pelo menos os irmãos aqui da frente vão conseguir ler. Primeiro motivo é... Obrigado, Jane. É esse racionalismo que tomou a igreja do nosso tempo. A gente vive num tempo onde as emoções elas foram colocadas como menos importantes do que a razão. A razão é o mais importante. A ciência é o mais importante. As explicações racionais são aquilo que devem estar em primeiro lugar. E muitas igrejas se dobraram ao seu tempo, se tornando grandes professoras. Você entra naquela igreja e você fala, nossa, como aquela igreja é boa. Por quê? Porque ela explica bem as coisas. E somente por causa disso. A igreja é uma grande professora dos mais variados assuntos, mas a igreja não consegue educar o coração através das emoções. A segunda razão para a negligência do tema é o moralismo e o legalismo. Quando as pessoas vão resumir o cristianismo a uma lista do que você pode ou do que você não pode fazer. A pessoa vai olhar para você e vai descobrir, essa pessoa ela tem um viés conservador, portanto é cristã. Isso não tem nada a ver. A religião cristã vai muito além do que uma regra a ser seguida. É um olhar legalista para o nosso relacionamento com Deus. Eu quero ver se a pessoa se relaciona com Deus, vamos ver se ela segue toda a cartilha do ser cristão. E isso está errado. A terceira razão é o medo de parecer pentecostal ou de uma igreja emergente. Porque eu, por exemplo, vi de uma igreja que era pentecostal e às vezes a gente vê exageros cometidos em nome da emoção, em nome dos afetos, aquele fervor que às vezes é levado até um lugar irracional, né? E por causa disso a gente tende a ir para um outro extremo. Não, ali virou bagunça, ali virou emocionalismo, então aqui a gente senta, a gente ora e canta baixinho, aqui a gente faz tudo no silêncio e tudo mais, como se isso representasse o modo de viver cristão.
só para a gente não se parecer com as outras pessoas, né? Alguns vão até usar o argumento de, não, o culto racional que Paulo fala lá em Romanos e tudo mais, e não é isso que o texto ali quer dizer. O contexto ali não está falando de um culto racionalista, porque isso seria reduzir o ser humano que Deus criou de uma forma inteira e completa. E quarta razão é a desilusão com experiências. Pessoas que tentaram viver uma profundidade maior com Deus, tentaram ali orar, buscar mais, mas a verdade é que elas não conseguiram, sabe? Elas se sentiram frustradas. Eu queria tanto de Deus, mas parece que Deus não quer me conceder muita coisa. Então, eu me acomodo na minha superficialidade. Eu me acomodo no meu viver, mais ou menos, com Deus. Essas, então, são algumas razões. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui essa noite que se identificam com um ou mais desses grupos. Eu mesmo já me identifiquei ao longo da minha vida com todos esses grupos, né? De razões de porque eu negava falar sobre os sentimentos e os afetos. Porém, quanto mais eu tenho lido a respeito do assunto, tanto na Bíblia, quanto nos estudos dos grandes homens de Deus do passado, né, os mártires do passado, os homens e teólogos e pastores do passado, que eram homens realmente de Deus, eu tenho a certeza que se a gente deixar de tratar das emoções e dos afetos, a gente está deixando de lado um aspecto essencial da vida cristã. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui essa noite? A gente vai passear pela Bíblia, principalmente pelos Salmos, para descobrir a maneira correta de lidar com as emoções. E eu espero aqui, pela graça do Senhor e pelo poder da palavra de Deus, desconstruir algumas falsas narrativas que às vezes se levantam no nosso meio, que fazem com que a gente venha agir de maneira errada. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, né, é que, infelizmente, muitas filosofias e ideologias entraram com grande facilidade na igreja ao longo dos séculos. Isso sempre foi algo recorrente, porque a igreja está onde? Está no mundo. Então, as filosofias, as ideologias do mundo vão sempre dialogar com a igreja. Às vezes a igreja faz um bom diálogo, às vezes a igreja não faz um bom diálogo. E uma dessas filosofias é muito antiga, é anterior ao tempo de Jesus. Paulo, lá em Atos 17, vai combater essa filosofia, inclusive, vai dialogar com aqueles filósofos, mas até hoje isso continua a confundir a muitos, e eu estou falando do estoicismo. Não sei se alguns irmãos, provavelmente alguns irmãos já ouviram de falar. E essa é uma escola de pensamento fundada lá em Atenas, em 300 a.C., por Zenão de Cítio. E tem muitas ideias interessantes, que até conciliam ali uma coisa ou outra com o cristianismo e tudo mais, mas a verdade é que nesse diálogo tem ali muitos problemas no estoicismo que o cristianismo, infelizmente, achou que, não, está tudo bem, vamos abraçar, como se aquilo fosse cristianismo, mas não era. Para os estoicos, né, a gente fala ali da ética estoica, maneira de viver segundo os estoicos, para o homem encontrar a felicidade, o que ele tinha que fazer? A felicidade é alcançada por meio de um estado de imperturbabilidade e tranquilidade. Então, o homem ele é feliz, a pessoa ela é feliz, quando ela não se perturba com nada que acontece. Então chega alguém e fala para um estoico, olha estoico, eu bati no seu carro. Ele vai falar, isso não me importa, eu não me perturbo com isso. Olha estoico, aconteceu que sua mãe faleceu. O estoico vai dizer, eu já me preparava para essa dor há muito tempo, não vou me perturbar com isso. Esse era o grande desejo do estoico, atingir esse momento, esse ponto de tranquilidade e imperturbabilidade com tudo que pode acontecer de ruim nessa vida. E esse estado é alcançado por um rígido controle. Inclusive a palavra é apateia, que a gente fala da apatia, dos afetos e emoções diante das circunstâncias da vida. Então eu tenho um autocontrole forte sobre os meus sentimentos, sobre os meus afetos, a ponto de alcançar uma apatia que me faça não se emocionar loucamente com as coisas que acontecem nessa vida. Esse era o grande ideal do estoico. A pessoa feliz é aquela que não consegue se perturbar diante do sofrimento.
E alguns já estão pensando, mas o cristianismo também não pensa isso? Os homens mais maduros da fé cristã não eram aqueles que não se perturbavam com nada? E às vezes a gente imagina um Jesus e um Paulo que, não, os sentimentos estavam em segundo plano. O que eles tinham era uma razão, um ideal mais forte do que eles, que fazia com que eles prevalecessem sobre qualquer dificuldade, de maneira a não sentir nenhuma dificuldade e tudo mais. Essa ideia, infelizmente, foi importada para dentro do cristianismo. E isso desde lá da Idade Média. O bom cristão lá na Idade Média era quem? Era o monge. O monge era aquele que se afastava de tudo e de todos. Ele não se perturbava com as vicissitudes, com as questões cotidianas da vida. Ele só se importava com o transcendente. Ele queria ficar o dia todo orando, ele queria ficar o dia todo num estado onde, não, o mundo, essas questões e tudo mais, eu vou deixar isso e vou transcender a um mundo melhor, aos céus e tudo mais. E se a gente perceber, por exemplo, aqui eu trouxe até uma imagem, as figuras dos santos, na Idade Média, elas passaram a ser representadas assim. Esse é Jesus, sem expressão nenhuma. Se os irmãos colocarem lá pintura na Idade Média, ou pintura no tempo bizantino, os irmãos vão ver que é assim, todas elas. Todos eles têm essa expressão. Maria está lá, os braços de Jesus, Maria está assim, Jesus está assim, e tudo mais. Jesus está lá sofrendo, o rosto dele, imperturbável, tranquilo, sem emoção, sem afetos. Ele tinha um alvo a seguir e tudo mais. E isso era para passar uma ideia de transcendência, de veneração. Como é superior a mim e a nós e tudo mais. Será que é isso que a gente vê na Bíblia? Será que o cristão maduro é realmente aquele que não se perturba com nada, que transcende a esse mundo e não sente mais e vive apenas pela razão? Olha, quando a gente caminha pelos Salmos, a gente vê que eles comprovam o contrário. Eu queria caminhar um pouquinho, através dos Salmos, para a gente aprender um pouco o que a Bíblia diz. A ideia bíblica é bem diferente da ideia dos estoicos. E primeiro eu queria trazer aqui Salmos de... Está muito pequeno para os irmãos. Da próxima eu vou fazer maior, tá? A imagem, a letra. Mas, primeiro aqui, então, a gente vê Salmos de lamento, dor e desespero, onde o salmista rasga o seu coração, escancara o seu coração diante de Deus, não mede as palavras e coloca tudo diante do Senhor. Olha o que a gente lê lá no Salmo 13, de 1 a 2. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Então o salmista aqui vai lamentar e vai sentir a dor porque ele está sendo perseguido. E parece que Deus não está vendo. As coisas estão acontecendo e parece que Deus não ouve. E ele sente dor e ele se lamenta diante de Deus. Olha o Salmo 69, versos de 1 a 3. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar. A minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Diante de tanta dor, o salmista não tem lágrimas, não tem voz. Ele está seco, ele não aguenta mais clamar aos céus por socorro e parece que os céus estão fechados. Parece que Deus não o responde. Os irmãos acham que o salmista era um estoico? Alguém imperturbável pelas situações da vida? Vamos além, a gente vê também salmos de ira e de maldição, que a gente chama de salmos imprecatórios. Olha lá, Salmo 7, 10 a 13. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. E aqui Davi, esse é um salmo de Davi, ele deseja logo ver a justiça de Deus sendo feita. Davi, ele estava vendo tanta injustiça, tanta gente má, sendo pessoas ali importantes na nação e levando outras pessoas para a morte, levando pobres e viúvas e órfãos
a serem cada vez mais, a estarem cada vez mais em sua condição miserável e tudo mais. E ele vai clamar pela justiça de Deus. Venha logo, Deus, afie a sua espada. Veja o que está acontecendo. E é interessante que o texto diz, né, Deus está indignado. E aquele que imita a Deus também vai se indignar com o que Deus se indigna. Isso é muito interessante. Quanto mais perto de Deus, mais a gente ama o que Deus ama. Mas a gente também passa a odiar cada vez mais o que Deus odeia. A gente vai se parecendo com Ele e a indignação também cresce com o que Ele se indigna. Salmo 58, de 6 a 9, diz assim: Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, as presas dos leãozinhos. Que eles desapareçam como as águas que se escoam ao dispararem flechas. Que elas se despedacem. Sejam como a lesma que se dilui ao passar. Como o aborto de mulher que nunca vejam a luz do sol. Como os pinheiros antes que as panelas de vocês sintam deles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. E aqui o salmo, o contexto, é que haviam juízes que eram desonestos. Eles adoravam o suborno. Eles adoravam deturpar a justiça, a lei de Deus. E aqui a gente vê que não há nada novo debaixo do sol, porque, não sei os irmãos, mas eu me indigno muito quando vejo juízes aceitando subornos por aí ou aceitando deturpar a justiça por causa das suas ideologias e dos seus propósitos nem um pouco corretos. E diante disso, o salmista vai desejar que eles sejam culpados, julgados e sofram por todos os males que eles cometeram. Olha a indignação, a ira santa do salmista. Vocês acham que Davi e os outros salmistas, eles eram estoicos e imperturbáveis? Vamos além, salmos de dúvida. Salmo 10, versículo 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Salmo 73, 12 a 14. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Então o salmista aqui ele vai sentir Deus distante e ele não pensa duas vezes antes de chegar na presença de Deus e questionar a sua ausência. Ele chega com o coração escancarado e fala: Deus, onde estás? Eu te procuro, mas não te vejo. O Salmo 73, que é um salmo de Asaf, ele está aqui triste, consternado, porque os injustos e os imorais parecem prosperar. Os injustos e os imorais conseguem sair da prisão e galgar posições muito boas na sociedade e tudo mais, enquanto que ele, que foi uma pessoa que sempre buscou a santidade, que sempre buscou a justiça, sempre buscou lavar as suas mãos na inocência, se vê passando por todo tipo de dificuldade. E ele se lança diante de Deus. E a pergunta que eu faço é: há alguma possibilidade, diante dos textos que nós lemos, de misturar o cristianismo com aquela ideia estoica dos imperturbáveis, daqueles que não sentem nenhuma indignação, nenhuma tristeza, nem nada, nenhuma variação de afeto com a vida? Há alguma maneira de conciliarmos? Com certeza não. Com certeza não. A nossa religião não é daqueles que não se perturbam, mas daqueles que se perturbam sinceramente e levam as suas inquietações a Deus. Se a gente não se inquieta com o que deveria se inquietar, tem alguma coisa de errado. Deus nos criou com emoções e sentimentos para que a gente usasse essas emoções e sentimentos. Vamos olhar para Cristo. A gente vê Cristo no Getsêmani, chorando, pedindo: ó Pai, passa de mim esse cálice, que dor horrível que eu estou sentindo, porque Cristo se fez, né? Ele era 100% homem e sentia toda a dor, todo o pecado que ele iria carregar. Olha a reação de Cristo diante dos vendedores do templo. Ele viu o templo que deveria ser um lugar de quebrantamento, sendo um lugar de venda, sendo um lugar simplesmente das pessoas quererem buscar o seu dinheiro. Olha a indignação do Cristo, pegando o chicote na mão. Vejamos o Cristo na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento sentindo todo o peso do pecado, naquele momento sentindo todo o peso que era meu e seu.
Olha essa santa tristeza e emoção sendo colocada diante de Deus. Olha o Cristo, ele não era um estoico, ele era alguém que se perturbava diante de Deus, diante do seu Pai. As emoções são parte fundamental da imagem de Deus em nós. E até mesmo as emoções negativas, elas são essenciais. E aqui eu queria que a gente visse as bênçãos das emoções. Primeiro, as emoções, elas são uma bênção porque elas são parte da imagem de Deus em nós. Nós cremos que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E às vezes, algumas pessoas pensam, isso quer dizer que então é a racionalidade. A imagem e semelhança é porque nós somos animais racionais. Os irracionais não têm imagem e semelhança. Porém, a imagem de Deus compreende muito mais do que isso. E compreende também os afetos e as emoções que Ele colocou dentro de nós. Então faz parte. O perfeito homem, Cristo, era cheio de emoções. E as emoções e sentimentos nos permitem, primeiro, se relacionar com Deus de maneira sincera, como a gente viu aqui nos Salmos. E tem uma frase, inclusive, dois autores, que é o Groves e o Smith, e eles dizem assim: as lágrimas sinceras do Getsemane são a prova de que nossas emoções, por mais sombrias que sejam, devem ser uma porta aberta entre nossos sentimentos mais íntimos e a sala do trono do nosso Pai. Até mesmo aquela emoção que você acha que não deveria estar sentindo, é uma oportunidade de você se aproximar do trono do Pai em oração, em intimidade com Ele. Jesus nos ensinou isso. As emoções e até as emoções negativas podem nos levar para mais perto de Deus, se nos levarem a orar e buscar mais a Deus. Segundo, as emoções e sentimentos nos permitem ter uma resposta apropriada ao mal no mundo. Imagine a gente passar e ver tanta injustiça, tanta dor, tanta maldade, tanta miséria e não estou sentindo nada, está tudo bem. Tem alguma coisa errada. As emoções nos permitem, nesse mundo caído que nós vivemos, não sermos frios. A frieza diante do mundo que a gente vive seria loucura. A gente precisa estar ciente do mal, ciente do pecado e almejar que Cristo venha consertar tudo isso. Terceiro, permite também que a gente sinta a dor do próximo e ter compaixão. Quando a gente tem as emoções e a gente se conecta a outra pessoa, a gente consegue sentir a dor dela. E quando a gente sente a dor do próximo, o que a gente quer fazer? A gente quer ajudar, a gente quer servir. Então a gente precisa das emoções para isso. E aqui é interessante que poderíamos dizer então que não há cristianismo sem as emoções. Porque se retirássemos as emoções, a gente não conseguiria nem se relacionar com Deus direito e nem com o próximo. E quais são os 2 grandes mandamentos? Senão adorar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força e amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, sentir a dor. Colocar as emoções de lado é negar o próprio cristianismo. Deus não quer robôs e nem servos mudos. Ele quer amigos, Ele quer filhos, Ele quer pessoas que sentem. E aqui, então, a gente já, passando por essa parte, então, das emoções, e aqui eu indico o livro Organize as Suas Emoções, que é dos autores Groves e Smith. Eles falam muito bem sobre o lugar das emoções para o cristão, da editora Fiel. E aqui eu queria falar sobre essa questão e esse debate sobre a nossa religião, o cristianismo, é uma religião de dever ou de prazer? E me permitam aqui falar de outra ideia filosófica que entrou na mente dos cristãos, principalmente depois da modernidade, e se somou ao estoicismo, tornando o cristianismo uma religião muito mais engessada do que deveria ser. E eu estou falando aqui da ética desse sujeito. Todos que passaram pela escola conhecem ele, se é que não mataram a aula para jogar bola. E a gente está falando de Immanuel Kant, o filósofo alemão do século XVIII. E para ele, uma ação só pode ser considerada moral e boa quando é realizada apenas pelo senso de dever. Então vamos lá. A gente vai realizar alguma ação, uma boa ação. A gente vai
dar um dinheiro para alguém que precisa na rua. E se eu dou aquele dinheiro, mas ao dar aquele dinheiro eu sinto felicidade, nossa, eu fiquei tão feliz em dar esse dinheiro para essa pessoa, Kant vai dizer, a sua ação não é mais moral, não é mais uma ética boa. Você deve fazer as coisas pelo dever. Você deve usar a sua racionalidade, perceber que aquilo é o que deve ser feito e fazer, sem buscar nada em troca. Se você faz alguma coisa boa, mas recebe algum benefício em troca, de felicidade, ou de se sentir bem, ou de sentir prazer, você está errado. Você está sendo egoísta. Você está sendo imoral por buscar a sua felicidade. E às vezes a gente vê, até no meio cristão, as pessoas pensando assim, não, eu faço tudo pelo dever. Eu sirvo a Deus porque Deus é digno de ser adorado. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, eu devo adorar a Ele, pronto, acabou. Esse é o dever, é o que deve ser feito. Né? A ação, então, para essa ideia, ela tem um fim em si mesma. Você não pode conseguir algo através dela, a religião do dever. E no nosso tempo, né, a modernidade, viu um crescimento dessa visão do cristianismo como sendo o quê? Um compilado de ideias. Então, o que é o cristianismo? Dentre muitas ideias, é aquela que tem uma conduta ética que você deve seguir. E as pessoas, às vezes, até dentro da igreja, pensam assim, eu quero descobrir se eu sou cristão. Aí o pessoal pergunta, olha, tal coisa é pecado? O pessoal sempre vai perguntar, né? Não, tatuagem, pecado? Não, aquele piercingzinho a mais é pecado? Não, porque se não for, eu posso. Porque, não sou, posso. Porque eu sirvo a Deus através de um checklist. Opa, posso, aí eu faço. Não posso, não faço, e então sou cristão. A religião do dever, do senso de dever e tudo mais. E John Piper, ele tem uma frase. John Piper é um pastor, né, batista norte-americano, um dos grandes pregadores, para mim, tanto do século passado quanto desse, e ele diz assim, para muitos, eu acho que eu não coloquei aqui, não. Ele diz assim, para muitos o cristianismo tornou-se a extração de leis doutrinárias gerais, de coletâneas de fatos bíblicos. Todavia, o espanto e a admiração infantis diante de Deus morreram. A paisagem, a poesia, a música da majestade de Deus secaram como um pêssego esquecido no fundo da geladeira. As pessoas, elas são ensinadas assim. Muitas vezes, não busque o seu prazer. Ela vai crescer na igreja com todo mundo falando, sabe o seu prazer? Esquece isso. Prazer mau, ruim, negativo. O que é o bom? O dever, a abnegação, o dizer não, a renúncia e tudo mais. Isso é o que é bom, o que é moral. A palavra de ordem é abnegação, negue a si mesmo. E quanto menos você quer fazer uma coisa e você faz, você está fazendo um grande sacrifício, então essa ação é virtuosa. Meus irmãos, essa é uma religião muito mais kantiana do que uma religião cristã. Se nós formos para as Escrituras, a gente vai ver um caminho bem diferente. E aqui vamos novamente aos Salmos. E aqui a gente vai ver que nós estamos dentro de uma religião do prazer e não do dever. O Salmo 16, 2 e 11 diz assim, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na Tua presença há, o quê? Plenitude de alegria. À Tua direita há o quê? Delícias perpetuamente. Não é uma religião de dever, é uma religião de prazer. Salmo 73, 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra? Coloque todos os bens da terra, coloque todos os ídolos da terra diante de mim. Quem eu poderia querer mais do que a ti? É uma religião de alguém que encontrou o prazer no Senhor. Não é sobre um mero dever. Porque eu tenho que fazer, porque eu não tenho que fazer. É um entendimento. É mais do que um entendimento do que é justo, do que é correto, mas é sobre encontrar na presença de Deus delícias eternas, maiores do que qualquer outro prazer nesse mundo,
Porque quem tem a Deus experimenta uma vida que diz: eu não tenho outro bem além de ti, e nem quero outro bem além de ti, porque tu és tudo que eu preciso e tu és tudo que eu mais quero. Vamos continuar nos Salmos, Salmo 119, que fala sobre, os irmãos sabem, o Salmo 119 fala sobre a lei, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, e dizem assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 47, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro... Guia-me pelos seus mandamentos, porque lá eu encontro uma moral elevada, um conservadorismo muito elevado, onde eu posso ser uma pessoa mais adequada à sociedade. Não, onde eu encontro a felicidade. Eu tenho prazer nos teus decretos. É assim que a gente tem que servir ao Senhor. Salmo 112, verso 1. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Tem um nível de relacionamento com Deus onde a gente realmente segue pelo dever. Porque eu tenho que fazer, porque isso é pesado para mim. Mas tem um nível onde a gente se encontrou tão de perto com esse Deus e sentiu tão de perto o que é estar se relacionando com esse Deus, que a gente só quer a vontade dEle. E esses mandamentos se tornam um prazer, uma felicidade. E aqui também a gente não pode falar de um outro livro da Bíblia. E aqui, isso aqui é bem interessante. Tem um livro, meus irmãos, que ele é e foi o livro mais lido e usado, tanto por cristãos da Idade Média, tanto por cristãos da Reforma Protestante, e tanto pelos puritanos. E dos três desse grupo, nós, como batistas, temos algo a agradecer a eles como herança. E tem um livro da Bíblia que era muito usado na devoção. Chuta algum aí, gente, que era mais usado na devoção. A maioria pensou Salmo, porque eu estou usando os Salmos, né? Mas o livro mais usado para devoção ao longo de toda a história do cristianismo era um livro chamado Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Se lido literalmente, nós temos em Cântico dos Cânticos, nós temos um livro de romance, um romance entre Salomão e Sulamita, demonstração de um amor eros, né? Mas o livro é mais do que isso. Ele aponta para a nossa relação íntima com Deus, a relação íntima entre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. O próprio Paulo vai dizer que o casamento, ele é um mistério que revela uma realidade superior. Qual é essa realidade superior? Cristo e a igreja. Então, quando a gente vai para o livro que fala sobre o casamento e sobre o amor, a gente deveria ler ele também e mais aprofundadamente como um livro que fala sobre o amor de Cristo para comigo, para contigo. E é isso que, infelizmente, a gente perdeu. E vamos fazer essa leitura, então. E aqui eu quero convidar, talvez os irmãos tenham já lido o Cântico dos Cânticos, mas leram sempre ele de uma forma literal. Mas ao longo de todo o cristianismo, de todas essas correntes que eu falei, o livro sempre também foi lido de forma espiritual, a revelar uma realidade superior. Vamos lá a Cântico dos Cânticos 2, 4, 6, 3 e 8, de 6 a 7. Todas essas falas são a fala da esposa, ou seja, como se nós estivéssemos falando para o noivo, que nos encontrou, que nos amou, de maneira imerecida. E ela diz: ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. E aqui eu quero convidar os irmãos para fazer novamente uma leitura de Cântico dos Cânticos do livro inteiro na sua casa, prestando atenção que nós estamos diante de um livro que fala sobre um relacionamento íntimo, prazeroso, que Deus quer ter conosco. E é algo que a gente almeja,
suspira. A sulamita suspirava: o meu amado, ele é o mais belo entre os milhares. Eu não posso comparar ele a ninguém. Eu quero a presença dele. Eu quero o toque profundo e íntimo dele. Essa é a forma que a gente tem que chegar e se aproximar diante do nosso Senhor. Essa é a maneira que a gente tem que desejar ser encontrado pelo nosso Deus. E aqui eu não queria ficar apenas no Antigo Testamento, eu quero também ir ao Novo Testamento. O que textos como 2 Coríntios 12, 10 e Mateus 5, de 11 a 12, nos ensinam? A gente lê, por exemplo, 12, 10, 2 Coríntios. Por isso, sinto o quê? Prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Mateus 5, de 11 a 12. Bem-aventurados, felizes são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. O que vocês fazem? Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Os discípulos não eram malucos que queriam sentir dor. Os mártires que entregaram a sua vida lá no Coliseu, eles não eram loucos, abnegados do dever, que queriam, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque é isso que deve ser feito. Não, é porque eles tinham alegria e prazer na presença de Deus, em seguir a vontade de Deus, a tal ponto que eles diziam que se entregue o meu corpo, porque eu não ligo, eu encontrei a minha felicidade e prazer no meu Senhor, no amado da minha alma. Eles sabiam também que havia uma recompensa nos céus, que nada nesse mundo poderia comprar. Era felicidade, era prazer. Não é a religião rígida do dever. Quem vai mais fundo descobre a religião maravilhosa do prazer e da felicidade em Deus. Em Deus. Inclusive, o Senhor incontáveis vezes diz na Bíblia toda: alegrem-se, alegrai-vos. E não é uma alegria fabricada. A vida está uma dificuldade e tudo mais, mas eu vou colocar um sorriso fantasiado, simulado na minha cara. Não é sobre isso, mas é uma alegria que Ele mesmo nos concede nesse relacionamento maravilhoso. Esse relacionamento que vem pelo Espírito Santo em nós. E esse Espírito Santo diz que um dos frutos dessa relação, Gálatas 5, 22, um dos frutos é a alegria. Alegria, alegria, alegria. Isso se dá, meus irmãos, porque nós fomos criados por Deus e para Deus. E a nossa alma pode vagar por esse mundo todo, tentando encontrar alguma coisa que a satisfaça. Mas a única coisa que pode satisfazer a alma do homem é Deus. Um outro livro que eu usei muito nessa pregação também foi Confissões de Agostinho de Hipona. Esses dois, eu citei o Organize Suas Emoções, tenho Confissões de Agostinho de Hipona e também usei muito o Em Busca de Deus, do John Piper. Se alguém quiser dar uma olhada depois nos livros, eu estou com eles aí. Mas, onde eu estava, perdão. Assim, a nossa alma ela foi criada para se satisfazer apenas em Deus. Deus nos fez de tal modo, nos concatenou e moldou e fez de tal maneira que a gente só se sentisse realizado e satisfeito, com prazer maravilhoso e último nele, na presença dele. Agostinho, nesse livro, nas Confissões, ele vai dizer: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Fora de Deus só há inquietação. Se a gente procurar a solução para as nossas ansiedades, o consolo para as nossas dificuldades fora do Senhor, a gente não vai encontrar. Esse coração foi feito para se encontrar descanso apenas no Deus que o criou, apenas no Deus que o moldou. E John Piper, ele vai dizer assim, deixa eu só ver assim. O John Piper ele diz, a fé salvadora é a convicção sentida pelo coração de que Cristo não é somente confiável, mas também desejável. É a confiança de que Ele cumprirá suas promessas e de que aquilo que Ele promete vale mais a pena ser desejado do que todo o mundo.
Meus irmãos, se converter não é mudar de ideia. Se converter não é mudar de ética. Porque agora eu sigo uma outra conduta. Eu tenho que mudar os meus parâmetros e tudo mais. Eu vou mudar o ambiente, as pessoas com quem eu me relaciono. Eu vou seguir novas regras. Meus irmãos, se converter é ter um novo anseio e um novo desejo gerado no nosso coração por Deus. Que diz, Deus, eu te quero e eu me arrependo dos meus pecados e eu confio apenas em Cristo para obter a salvação. E eu quero me entregar ao Senhor. A entrega, que é essa conversão é se entregar ao Senhor, precisa dos nossos anseios e desejos sendo redimidos. E agora a gente passa a ansiar por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, pelo reino de Deus na terra, pela glória de Deus, pela presença dele em nós. Isso é se converter. Às vezes tem gente que acha que se converteu, mas ele nunca se entregou e nunca se derramou diante de Deus. Ele só mudou de ambiente, de regras. Deus tem mais, muito mais do que isso para a gente. E é por isso que o John Piper, esse pastor norte-americano, ele vai dizer que o problema do ser humano não é a sua busca pelo prazer. E aqui, peraí, claro que é. O mundo está aí porque está todo mundo buscando seus próprios prazeres. Sim, está certo. Mas o problema não é o prazer, é que eles estão buscando os seus próprios prazeres em outras coisas. E a pergunta é, eles encontram? Eles encontram algum prazer? Porque às vezes a gente fala, não, porque o pecado ele é maravilhoso. Maravilhoso por quanto tempo? Maravilhoso mesmo? Por que então que as pessoas estão suicidando? Por que então que elas estão depressivas? Por que então que quanto mais prazer elas têm, mais elas se sentem vazias? Porque o pecado não dá o prazer que ele promete. Promete encher, mas só dá fome. Só nos torna ainda mais famintos e a gente diz, não é isso que vai me trazer prazer. É em outro lugar, eu preciso procurar em outro lugar. Eu preciso ir em outro lugar. O problema do ser humano, e aí o John Piper vai dizer, o problema do ser humano é que ele se contenta com qualquer prazer. Com prazeres inferiores e passageiros, ao invés de buscar o prazer maior da nossa alma, o prazer de estar diante de Deus. Era isso que o povo de Israel sempre fazia e nós continuamos a fazer. Olha lá o que diz Jeremias 2, de 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo, Israel, trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isso, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. A imagem aqui da água, desse anseio, dessa sede, desse prazer e tudo mais, e eles trocaram a glória que jorrava a fonte de água viva para cavar cisternas. Não, vou buscar outros ídolos que me deem prazer. Não, eu vou buscar em outro lugar prazer. Mas era cisterna rachada. Eles cavavam, mas não encontravam a água que precisavam. A água só pode ser dada pelo Deus, a fonte de água viva. O C.S. Lewis, que é um grande escritor também cristão do século passado, ele diz assim: se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera os nossos desejos não demasiadamente grandes. Porque o ser humano vive pelo desejo, isso é o problema. Não! O problema é que Deus considera esses desejos demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante, que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Contentamo-nos com muito pouco. Deus não quer fazer guerra contra o seu prazer. Ele quer redimir esse seu prazer,
que busca em cisternas rachadas, em idolatrias e no pecado, um prazer que não pode ser encontrado lá. Ele diz, esse prazer aí que você tem, só pode ser, que você procura, só pode ser encontrado em mim. Só eu posso te satisfazer. Até quando você vai procurar em todos os outros lugares, em todos os malditos sites de internet impróprios, esse prazer? Até quando você vai encontrar na sua busca louca por ter mais dinheiro? Até quando você vai buscar nas suas ambições e projetos e de vida e de casamento e de família feliz a sua satisfação que não pode ser encontrada lá? Deus diz, isso aí é cisterna rachada. Busca em mim que você vai encontrar. Busca em mim, busca em mim. E aqui eu gostaria até de fazer uma observação sobre algumas pregações anteriores que eu fiz. Porque a maioria dos irmãos não vai lembrar, mas eu acho importante falar sobre isso. Porque eu enfatizei muito a questão da abnegação, do negar a si mesmo. Já preguei, por exemplo, sobre o texto do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aceitar a dor nessa vida, porque a dor faz parte dessa vida. Tudo isso é essencial e necessário. Mas Deus, Ele não pede abnegação, renúncia, porque Ele quer que nós sejamos pessoas tristes, que nós sejamos pessoas moralistas. Não, Ele quer que a gente renuncie, que a gente tome a cruz, para a gente encontrar o que é o prazer de caminhar ao lado de Cristo. Entende? A abnegação está ali, mas eu digo não, eu renuncio, porque tem algo maior, tem uma recompensa melhor, tem um galardão mais maravilhoso e um banquete mais especial, a mesa do rei. É isso que o Senhor nos diz. E aqui então a gente caminha também para a adoração verdadeira que nós devemos demonstrar a Deus. E a adoração verdadeira, ela requer os nossos afetos e sentimentos. Nós não podemos chegar aqui, nesse momento aqui da pregação, e achar que adorar a Deus é apenas prestar serviços. O que é adorar a Deus? Prestar serviços ao Senhor. Fazer o que deve ser feito. Ser super correto em todas as nossas ações. Olha, a gente tem que ser o mais correto possível, isso aí com certeza alguma. Mas tinha um grupo, os irmãos talvez lembrem comigo, tinha um grupo de judeus lá na época de Jesus, na verdade antes disso até, lá na época de Isaías, que eles eram muito corretinhos em tudo que eles faziam. Eram muito corretos quando davam dízimo, quando seguiam a lei, muito corretos. Eram as pessoas mais perfeitas sobre o dever. Sabe o que Deus vai falar para essas pessoas? Lá em Isaías 29, 13, as pessoas achavam que estavam arrasando. O que Deus vai falar para elas? Este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos ensinados por homens, mestres em todos os mandamentos ensinados pelos homens, mas o coração deles não estava ali. Eles estavam servindo a Deus só porque queriam, colocando para o nosso tempo, né, queriam chegar no céu. Eu quero chegar no céu, eu quero fazer o que é certo. O Senhor, Ele quer mais do que apenas atitudes corretas. Ele quer todas as atitudes corretas, porém, mais do que isso. Mais. Ele quer o nosso coração. Jesus, Ele vai dizer a mesma coisa lá para os fariseus hipócritas do seu tempo. Sabe por que Jesus vai falar sobre isso? Isso é surpreendente talvez para alguns, mas eu vou dizer, Deus não precisa da sua adoração. Deus não precisa da minha adoração. Meus irmãos, nós servimos a um Deus que toda a criação o louva e que desde toda a eternidade os céus existem seres louvando a Deus desde toda a eternidade para toda a eternidade. Ele precisa da nossa adoração? Ele necessita da nossa adoração? É claro que não, é claro que não. Toda a criação de Deus o louva. Nós, na verdade, é que nos beneficiamos quando nos achegamos perto de Deus. Não é Ele que se beneficia. Não, porque eu vou ao culto para proclamar e adorar a Deus para que Ele seja beneficiado. Não!
O que é que o homem pode conceder a Deus que ele já não o tenha, se toda a terra e toda a plenitude, e o mundo e tudo que habita é dele, é tudo dele? O que Deus quer se a gente não pode oferecer nada a Ele? Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Devemos honrar a Deus, mas apenas honramos verdadeiramente alguém se a gente faz o que a gente faz por desejo, por prazer de fazer aquilo. Vamos lá. Adorar e louvar a Deus é prestar honras a Ele, é honrar ao Senhor. Vamos usar um exemplo aqui humano. Eu vou dar 2 exemplos e aí os irmãos me digam em qual dos dois a mulher se sentiu mais honrada pelo marido. Então, chegou o dia do aniversário do casamento, estavam lá fazendo seu 10º ano de casamento. E então a mulher queria muito sair para jantar e ter uma noite à luz de velas e tudo mais. E então ela chama o marido e fala, e ele, sim, eu vou preparar tudo. E aí o marido prepara tudo, e aí ela diz, nossa, você preparou tudo e tudo mais, e por que você fez isso? E aí o marido responde, eu sou seu marido, é minha obrigação. Ué, eu sou seu marido, eu tenho que fazer isso, é 10 anos de casamento, né? É uma convenção social que nos dias de aniversário de casamento se faça algo para a sua esposa. Portanto, eu até gostaria de estar em outro lugar, vou ser sincero. Eu até gostaria de estar fazendo outra coisa, estar com meus amigos assistindo futebol. Mas eu estou aqui por obrigação. Situação número 1. Agora, situação número 2. A esposa chega e pergunta, por que você fez isso para mim? Se organizou e tudo mais. E então o marido chega e diz, olha, porque eu te amo tanto, que eu não me sentiria mais feliz em outro lugar, a não ser aqui, vendo o teu sorriso diante desse jantar. Porque eu não desejo estar em outro lugar. E olha, eu estou cansado e tudo mais, mas eu te quero mais do que tudo. Qual mulher se sente mais honrada? Mais desejada? Mais amada? O marido que faz tudo por obrigação? Ou o marido que realmente ama e deseja e quer ver a felicidade? Qual? Os maridos aí estão... Não sei, né? A esposa até olhou... O que você vai falar aí, né? Nós mais honramos alguém na medida em que a gente ama e deseja. Então, quanto mais a gente quer honrar, louvar e adorar a Deus, a gente vai pedir, clamar e buscar ter desejos e afetos sinceros na nossa devoção. Lá em João 4, a gente lê de uma mulher que vai perguntar para Jesus a respeito do lugar certo para se adorar, do ritual certo que deveria ser feito para que o Senhor recebesse a adoração perfeita. E nesse momento, Jesus vai responder lá no versículo 23, João 4, 23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Primeira questão muito interessante nesse texto é que Deus não está procurando por adoração. Ele procura antes por adoradores. Olha isso. Olha que coisa fantástica. Ele quer muito mais do que a sua honraria com seus lábios, do que a sua cantoria vazia. Ele quer o seu coração cheio, que transborda em louvor. Isso é uma adoração em espírito e em verdade, que vem do interior para o exterior, e não ritual, que faz apenas rituais e tudo mais. Deus procura por adoradores, porque Ele não quer o que você tem, Deus quer você. E talvez você tenha passado muito tempo entregando um monte de coisa para Deus, e Deus falando, meu Deus do céu, Ele acha que eu preciso disso, mas eu quero Ele. Deus quer você. Deus quer você. E se quisermos prestar uma adoração verdadeira e completa, em espírito e em verdade, nós precisamos então envolver tanto a mente quanto as emoções. John Piper, novamente, ele diz assim, adorar em espírito é o contrário de adorar de maneiras meramente externas. É o contrário do formalismo e do tradicionalismo vazios. Adorar em verdade é o contrário da adoração baseada em um entendimento inadequado de Deus. A adoração precisa ter coração e cabeça. Ela tem que envolver as emoções e o pensamento.
Verdade sem emoção produz ortodoxia morta e uma igreja cheia, ou pela metade, de admiradores artificiais, como pessoas que escrevem cartões de aniversário genéricos para vender. Por outro lado, emoção sem verdade produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que rejeitam a disciplina do raciocínio exato. A adoração verdadeira, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. Precisamos, meus irmãos, buscar, nesse sentido, um equilíbrio na nossa adoração. Jonathan Edwards, e quem não conhece o grande teólogo e pastor Jonathan Edwards, faça o favor, por favor, de buscar, conhecer e ler os seus livros e os seus textos, porque Jonathan Edwards é um dos grandes santos que nós não somos dignos de estar de permanecer na mesma terra que ele andou. E nós temos muito a aprender com ele. E ele diz assim: se um ministro, na posição de alguém que pastoreia, que prega, tem luz, sem calor, e entretém seus ouvintes com discursos eruditos, sem o sabor do poder da espiritualidade, ou sem nenhuma manifestação de fervor de espírito, de zelo por Deus e pelo bem das almas, ele pode satisfazer os ouvidos que coçam e encher a cabeça do seu povo com conhecimentos vazios, mas não é muito provável que atinja a alma deles. Se, por outro lado, ele é impulsionado por um zelo feroz e descontrolado, um calor impetuoso, sem luz, é provável que acenda a mesma chama profana em seu povo, incendiando suas paixões e sentimentos corruptos, mas não os tornará melhores, nem os conduzirá um passo sequer para mais perto do céu, mas em passos largos na outra direção. Sentimentos fortes por Deus, arraigados e moldados pela verdade das Escrituras. Esse é o cerne da adoração bíblica. Quem aqui quer adorar de verdade a Deus? Quem aqui? Levanta a mão, quem quer adorar de verdade a Deus, em espírito e em verdade, com todo o seu ser, e acha, inclusive, que a sua adoração não tem sido a melhor que poderia ser dada. Essa adoração é assim, sentimentos fortes, arraigados e moldados pela verdade das Escrituras. Isso é o coração de uma adoração verdadeira. É isso que nós devemos buscar. Precisamos, então, meus irmãos, de mente e coração, verdade e devoção, equilíbrio em tudo, equilíbrio. E aqui eu quero até fazer outra errata de uma pregação que eu fiz aqui há 3 anos e meio. Essa, com certeza, ninguém lembra. Mas eu falei sobre a questão de que o amor não era não era emoção, mas era decisão. Então, o que é amar? Decidir por fazer o bem para o outro. É verdade que quando nós amamos, a gente vai passar por momentos de muita aridez, de falta de sentimentos. E faz parte você continuar fazendo o bem, continuar servindo, continuar adorando, continuar amando, mesmo que você não tenha um sentimento. Agora, se essa for a regra da nossa vida, se a nossa vida toda a gente só vê aridez, deserto, não tem emoção nenhuma para com o Senhor, não tem um coração incendiado por Deus em momento nenhum, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza disso. Tem alguma coisa errada. Precisamos também cultivar as emoções. E aqui entramos nessa última parte, então. A fome e a sede que nós precisamos ter. Chegamos, então, nesse lugar, nesse momento. Primeiro, o que aprendemos até aqui? Vamos lá. Já está acabando já, irmãos. Fica comigo, por favor, mais um pouquinho. Primeiro, as emoções são bênção de Deus e não devem ser rejeitadas. Entendemos. Segundo, Deus nos convida a viver um relacionamento com Ele que vai para além de regras e deveres. Ele nos chama para encontrar prazer nele. Terceiro, se quisermos dar a Ele verdadeira adoração, precisamos envolver mente, mas também o coração. Beleza. Agora, chegamos até aqui, nos resta essa questão. Como viver dessa forma? Se a minha vida com Deus tem sido marcada por mornidão, frieza, apenas um moralismo de regras legalistas a serem seguidas e tudo mais, como é que eu posso ir além? Como é que eu posso reacender as chamas de amor por Deus no meu coração? Primeiro,
eu acredito que apenas o Espírito Santo pode realizar um reavivamento em nossos corações. É uma obra dele. Até porque o primeiro fruto do amor é fruto do Espírito. É ele que tem que vir até nós. Muitas vezes fabricamos emoções. Ah, não, porque então eu entendi. Eu entendi, Ian. Você quer que a gente fique aqui pulando durante as mensagens, durante os louvores? Você quer que a gente cante mais alto gritando? Não, não é sobre isso. Não é sobre fabricar emoções, sobre ser espalhafatoso. Não é sobre isso. Essa emoção fabricada não é o que a gente tem que buscar na tentativa de agradar a Deus. Nós temos que buscar verdadeiros sentimentos que brotem lá do coração de realidade, de sentimento para com Deus. E isso, com certeza absoluta, só pode vir pelo poder do Espírito Santo em nós. Mas qual é o nosso papel, então? Se então nós somos completamente dependentes do Espírito, qual o nosso papel nisso? O nosso papel, meus irmãos, é um só: clamar e buscar. Clamar e buscar, porque a gente não pode alcançar. Nós precisamos ser encontrados. Não dá para encontrar. Mas se nós queremos ser encontrados por Deus, precisamos abrir as mãos e dizer: eis-me aqui, eu estou aqui e eu te quero. Nós precisamos nos colocar diante de Deus como cãozinhos diante da mesa que dizem: Senhor, nem que seja uma migalha cair do banquete da sua mesa, é isso que eu quero, porque eu preciso de Ti. Nós cantamos isso. Preciso de Ti. Eu preciso, necessito do Senhor. Como doentes que tentaram por vários e vários anos uma cura, mas nunca encontraram. E eles decidem correr por entre a multidão e dizer: olha, eu vou tocar na orla das vestes de Jesus, como minha última esperança, para ver se dele vai vir algo para mim. É assim que a gente tem que se aproximar do Senhor, como pequenos que sobem na árvore para ver se de alguma forma eles, que são pequenos e fracos, conseguem ver o Senhor, como o nosso querido irmão Zaqueu. É esse desejo, é essa busca, é esse ir além. Nosso papel é dizer para Deus: eu te quero mais. Eu quero, como o Igor cantou aqui nessa música linda, olha, eu te quero mais, mas às vezes até mesmo o meu querer é fraco, então eu digo: eu quero te querer mais. Até mesmo os meus afetos por o Senhor são tão poucos, o Senhor merece tudo. O Senhor merece toda a adoração e toda a honra e toda a glória, e eu só te dou às vezes palavras vazias. Eu quero te querer ainda mais, me ensina a te querer. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu me achego a ti com fome e sede. E o que faz o faminto e o sedento? Procura uma fonte que pode saciar. Então ele corre para a Bíblia, como um lugar de delícias maravilhosas. Ele vai como um miserável à procura de um tesouro. E a gente passa então, nessa fome, nessa sede, não a buscar ler as Escrituras apenas, mas a gente passa a querer meditar, mastigar, contemplar Deus através das páginas da Bíblia. E olha o que a gente lê quando a gente vai até a Bíblia, e então a gente começa: eu quero buscar mais. E eu vou lá no Salmo 42, 1-2, e eu vejo: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E aqui a alma diz: ó Senhor, eu desejo tanto, tanto estar na Tua presença. Nada nesse mundo me satisfaz. E aí a gente vai para o Salmo 63 e lê: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Deus, eu preciso de Ti, eu quero Te buscar com intensidade. Essa minha busca fraca e vazia, eu não quero mais. Eu me admiro porque Deus não vem até mim, mas eu não busco a Ele com a intensidade que é devida. Eu preciso de Ti mais do que tudo, ó Deus. Salmo 107, 9, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E então a gente diz: ó Deus, eu posso até ter tido experiências ruins no passado, mas tem uma promessa nas suas Escrituras que diz que o Senhor sacia o sedento e satisfaz o faminto. E eu estou aqui sedento e faminto por Ti.
venha encher a minha alma do prazer que há em tua presença. E aí a gente vai para o Novo Testamento e a gente lê João 4, 13 e 14. Jesus respondeu, olha, quem beber, no mesmo contexto que a gente leu da mulher samaritana, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. O que Jesus disse? Leiam para mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A nossa oração a Deus é, Deus, eu já provei de outras cisternas rachadas e não tem a água que eu preciso. Eu quero beber dos teus rios de amor. Sacia minha sede, lava o meu interior. E Jesus então diz, você tem sede? Vem a mim e beba. O caminho está aberto. É você que não vai. É você que não trilha esse caminho. Ó Senhor, que o Senhor nos dê mais sede por Ele. Quantas vezes o Senhor estende as mãos dEle para nós, com águas para nos saciar. Mas a gente está tão preocupado com outras questões dessa vida. A vida passa e a gente não percebe que Ele é a vida. Que a vida é sobre Ele. E não sobre o que a gente vai conquistar nessa vida. E por fim, o versículo que eu amo, lá de Apocalipse 22, 17, que diz... Leiam comigo, por favor, irmãos. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Ora, vem, Senhor Jesus. Esse é o anseio da alma, que quer se encontrar logo com o Senhor, que diz, vem logo, porque a minha alma precisa tanto de Ti. Mas além do que desejar a vinda do Cristo, que está vindo já e está retornando já, Ele diz, desde já, deixa eu sentir também da Tua presença, porque eu quero ver a Tua face e a Tua glória. E eu quero terminar e já chamar o pessoal do louvor aqui à frente, e dizendo o seguinte, há mais de Deus para você e para mim. Há mais de Deus, de presença de Deus, de intimidade de Deus, de conhecimento de Deus, para mim e para você. Há delícias maiores, experiências maiores e um consolo e uma alegria maior de Deus para nós. Tem uma fonte que está jorrando ininterruptamente do trono do Altíssimo. Mas só está disponível para quem? Para quem tem sede. A água está ali disponível. Mas quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Então o Senhor diz, olha, se você tem sede, venha. E se você, talvez como eu também, em muitos momentos, queria ter essa sede, mas passou essa pregação toda sem sentir uma faísca no seu coração, cante essa música dizendo, eu quero ainda mais te querer. Faz brotar em mim os desejos por Ti, pela Tua presença, que eu não tenho. Cantemos então ao Senhor essa canção, Águas Purificadoras. Eu quero convidar os irmãos a curvar a cabeça e fechar os olhos e fazer essa oração comigo. Eu vou falar e os irmãos repetem, tá bom? Amado da minha alma, reconhecemos que temos vivido tanto para nós mesmos, que nos esquecemos que esta vida é sobre o Senhor. Reconhecemos que temos buscado em outras fontes a nossa alegria, consolo e prazer. Mas nada encontramos. Preciso desesperadamente de Ti. Que a minha mente esteja embasada na Tua verdade.
e que meu coração esteja ardendo por Ti. Me perdoe porque às vezes até quero Te buscar. Mas tantas coisas me encantam e me tiram do foco. Me ensine a não desejar nada mais do que a Tua presença e a abrir mão daquilo que me afasta de Ti. Conceda-nos, Senhor, a fome e a sede que nos falta. Faça-nos desfalecer de amor por Ti. Dá-nos sede por Ti, ó fonte de água viva. Amém. Com essa oração, então, nós encerramos e lembrar